Deus. Pode sentar, igreja. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos preparar então o nosso coração, irmãos. Amém? A igreja deu uma salva de palma bem forte. Bem forte, glória a Deus. Glória a Deus. Prepare seu coração, irmãos. Tente não ficar conversando no culto. Amém? Amém. Que nós temos que ter reverência ao Senhor. Amém? Amém. Convidamos a irmã Vera para passar aqui no altar, para entregar aquilo que Deus preparou para ela poder passar para a igreja. Então preste bem atenção na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Saia daqui revestido, saia curado, saia abençoado. Em nome de Deus. Glória a Deus. Paz, irmã, paz, Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz, irmãos. Paz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Por um minutinho, vamos pedir para o Senhor que Ele fale conosco através da palavra dEle nessa manhã. Amém? Amém. Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor. E não há outro Deus além de Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, nesta manhã, Pai, a Tua palavra será entregue, Senhor, pela Tua permissão e pela Tua direção, Senhor. Sim, meu Deus. Ó, Pai, que durante toda a semana eu vim estudando nesta palavra, Senhor. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, Pai, para que hoje a gente possa receber essa palavra, guardar ela no nosso coração, e que essa palavra venha nos ensinar, venha nos mostrar, Senhor, o nosso erro, venha nos exortar. Sim. E assim, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Senhor. Irmãos, a palavra está lá em 1 João, capítulo 1, bem no final lá da Bíblia. Primeiro João, capítulo 1, e o versículo é o 9. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. 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 Irmãos, nós já ouvimos muitas pregações aonde Deus nos exorta, repreende, e aonde Ele nos leva para o deserto. Oh, meu Deus. E quando Ele faz isso, nos repreende, nos leva para o deserto, Ele está nos mostrando o seu cuidado conosco. Amém. Amém. Mostrando que Ele se importa com o homem. E por Ele nos repreender, nos levar para o deserto, muitas pessoas criam uma imagem de Deus como um Deus duro. Um Deus que é justiça. E sendo assim, é muito difícil servir ao Senhor. As pessoas, muitas dizem isso, quando Ele nos leva lá para o deserto. E as pessoas acham que andar com Cristo tem que estar tudo bem na nossa vida. Então, no momento que nós passamos por aquela luta, muitas pessoas dizem: ah, não, mas é muito duro servir esse Deus. Ele é muito duro, Ele repreende, Ele castiga. Mas muitas vezes o Senhor faz isso, nos leva para o deserto, porque algo Ele quer nos ensinar e nos mostrar. Amém, irmãos? Porque Ele nos ama.
Ele se importa conosco. Então, às vezes, é necessário a gente passar pelo deserto. Amém. Porque é lá que nós vamos aprender. É lá que muitas vezes o nosso coração é quebrantado ao Senhor. Quando nós passamos pelo deserto. Amém, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas ninguém pode convencer o nosso Deus do pecado. Porque qualquer pecado é abominável aos olhos de Deus. Amém. Deus ama o pecador, irmãos, mas Ele não ama o pecado. Deus nunca se surpreende quando o homem peca, porque Ele sabe que a natureza do homem é pecadora. Glória a Deus. E é por isso, por Ele ser bom, misericordioso, é que Ele nos exorta e nos leva para o deserto. Ele nos mostra o erro, mas Ele não condena. Aleluia. Glória a Deus. Não condena. Obrigado, Senhor. Ele nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez eu vou ler aqui o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, nós temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor, amém? Amém. Um coração humilde, que admite e reconheça os nossos pecados. Amém, Jesus. E Glória a quando o homem admite isso de todo o coração, o Senhor traz sobre nós o perdão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. E junto com o perdão vem a purificação. Porque Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos e quebrantamos nosso coração diante de Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E junto com o perdão vem a purificação. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter esse coração quebrantado, irmãos. Quem lembra daquela passagem do publicano e do fariseu? O fariseu, um homem religioso, que vai lá diante do Senhor, mas com soberba no coração. E o Senhor quer um coração humilde, quebrantado, que reconheça o pecado. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aquele religioso vai lá e diz: ah, Senhor, porque eu sou isso. Ele estava se exaltando só a si mesmo. Nem um minuto ele exaltou a Deus. Ah, Senhor, mas eu tenho um coração assim, assim, porque eu te busco, porque eu jejuo 3 vezes na semana, porque eu faço isso, eu faço... Eu não sou que nem esse pecador. Oh, meu Deus. Essa foi a oração do religioso. Aí vai o publicano, que era um pecador. Ele era um homem considerado pecador porque ele era um cobrador de impostos e ninguém gostava de cobrador de impostos. Aí aquele homem ali, que talvez nem conhecesse a palavra, chega lá diante do Senhor. A palavra diz que ele nem ousava levantar os olhos para os céus, mas de cabeça baixa ele dizia: Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. É isso que Deus quer de nós. Amém, Jesus. Aí Jesus pergunta ali para a multidão: qual desses saiu justificado? Nem precisa responder qual deles que foi justificado, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente confesse os nossos pecados. É isso que diz aqui em 1 João, aqui nesse versículo.
Amém, irmãos? Amém. Deus não nos condena, irmãos. Mas o desejo dele é que cada um de nós receba a salvação. Amém, Jesus. Mas a salvação é individual. Resta a nós se queremos seguir esse caminho, aceitar ou não. Lá em João, capítulo 3, versículo 17, fala sobre isso, sobre a condenação. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, é o que diz lá, mas para que todo o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele não condena, mas ele quer um coração quebrantado. Irmãos, lembram da passagem da mulher adúltera? Acho que todo mundo conhece essa passagem. Daquela mulher que foi pega em adultério. Aí eles pegam aquela mulher e levam lá até onde estava Jesus. A palavra diz que Jesus estava ali agachado, escrevendo com o dedo na areia. Aí eles trazem aquela mulher, cada um já com as pedras na mão, para apedrejar aquela mulher. Porque a lei de Moisés era essa. Aquela mulher que fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Então eles chegam com aquela mulher, imagina como estava o coração daquela mulher, irmãos. Sabendo que ia ali, morrer ali, apedrejada ali, pouco a pouco. Ah, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que a gente apedreje ela, e tu o que dizes? A palavra que ali diz que eles queriam pegar Jesus em para condenar Jesus. Porque se Jesus fala, não, mas não apedrejem essa mulher, perdoe essa mulher, não apedrejem ela. Aí eles iam acusar Jesus e dizer, tu está transgredindo então a lei de Moisés, porque a lei diz que seja apedrejado. Então o Senhor diz a eles uma frase bem pequena que mudou toda a história daquela mulher, irmãos. Ele olha para a multidão e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Um olhou para o outro. Quem sabe um falou baixinho para o outro, hein? Mas eu tenho pecado. E tu tem pecado? Aí ele diz, mas eu tenho também pecado. E tu tem pecado? Eu tenho vários pecados. Ainda hoje pela manhã, ou hoje pela tarde, não se sabe a hora que isso aconteceu, eu ainda pequei. Aleluia. E aí, como que um pecador vai condenar o outro pecador, irmãos? Eu sendo pecadora, como que eu vou atirar pedra ali no seu Renato porque ele pecou? Se eu também sou digna da misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor ali, com aquela palavra ali, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só naquilo ali, Jesus impossibilitou cada um de apedrejar aquela mulher. Aleluia, Jesus. Aí a palavra diz que cada um, desde o maior até o menor, cada um foi soltando as pedras e foram se retirando de fininho ali com o coração ali apertado. Mas eu sou pecadora, eu também sou, eu também tenho vários pecados. Como é que nós vamos apedrejar? Senhor Jesus, com toda aquela sabedoria, possibilitou. Amém, irmãos? Amém. Aquela mulher, quando olhou ali, não tinha mais ninguém. O que ela poderia ter pensado, irmãos? Agora todo mundo foi, mas eu fiquei diante dele, e esse homem é puro.
é santo, não tem pecado, agora é ele que vai me condenar. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum, Senhor. Todos foram embora. Jesus diz para ela: nenhum te condenou? Nenhum, Senhor. E Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Aleluia. É como está lá em João, lá que eu falei. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para que todos fossem salvos por ele. Mas aí está o detalhe, irmãos. Ele diz para ela: eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Amém. É isso que o Senhor quer. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. O que está faltando hoje, irmão, no coração do homem é um coração quebrantado diante de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o homem está cada vez mais com o coração duro e diz: mas eu não tenho pecado, eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Com o nariz empinado. Não, mas aquilo lá, naquela pregação lá do pastor, lá, do obreiro, do pregador, não é bem assim. Não é bem assim, não. Então, eu vou ler aqui para vocês, irmãos, o versículo 10 aqui de 1 João. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Amém? É necessário, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus reconheça que é pecador. Amém. E que precisa da sua misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. O homem está com o coração endurecido a ponto de não se humilhar mais diante de Deus Oh, meu Deus do céu. e reconhecer que é pecador. E o maior problema da humanidade, o maior problema espiritual é o pecado. E maior ainda é pecar e continuar pecando como se isso não fosse grave diante de Deus. A pessoa sabe que é pecadora, peca e continua pecando. Continua pecando. Mas se dissermos: Senhor, perdoa-me, tenha compaixão de mim, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero a salvação, Senhor. Aleluia. De todo o coração, irmão. Amém. Então Deus traz o perdão àquela pessoa. Mas muitos erram e não se arrependem. Continuam pecando, continuam vindo à igreja, continuam louvando, até choram, até se emocionam. E muitas vezes, toda hora diz: aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. E sai daqui e volta para o mundo pecaminoso. E continua pecando. Outro dia vem para a igreja de novo, traz a Bíblia, lê a Bíblia, louva junto com os irmãos, novamente levanta a mão, glória a Deus, aleluia. E sai daqui e não se arrepende. Oh, meu Deus. Com o coração sempre pecaminoso. Não se arrepende. Meu Deus. Irmãos, quando a pessoa não conhece a palavra, nunca ninguém pregou para ela, e ela peca, Deus perdoa, tem misericórdia, porque ela não conhece a palavra. Amém, Jesus. Mas aquela pessoa que ela conhece a palavra, ela ia na igreja, ela até pregava, e aí desistiu de tudo, pegou a palavra e colocou no lixo, e ainda tampou a tampa. Eita, de forte.
colocou a palavra ali dentro e ficou num mundo de imundícia, de prostituição. A palavra diz isso, não é eu que estou dizendo, que para essas pessoas o juízo será ainda maior. Sim, Não é assim, pastor? sim, meu Deus. Será maior. Oh, meu Deus. Porque conheceram a palavra e rejeitaram a palavra. Colocaram a palavra no lixo. Oh, meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, muitas pessoas, elas pecam e elas sempre têm uma justificativa para o pecado. Sempre tem uma desculpa para o pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele homem que adulterou, que traiu a mulher, ele não quer reconhecer aquele pecado e diz, não, mas foi por causa daquela mulher. Aquela mulher veio se insinuar para mim, veio aqui se oferecer, como fala assim o ditado. Aí a carne é fraca, eu não pude resistir. Caiu porque quis. Aleluia. Deus. Ah, mas agora eu estou viciado na droga, mas foi por causa de um amigo, entre aspas. Aquele amigo foi que me ofereceu. Se ele não me oferecesse, hoje eu não estava viciado. Sempre tem uma desculpa. Aí aquela pessoa rouba, ou rouba no emprego, na empresa, não quer aceitar e justifica e diz assim, ah, mas foi meu colega. Foi o colega que me convidou e disse que ninguém ia descobrir, que ia ser bom, que a gente ia ganhar uma grana. Sempre inventando uma justificativa para o pecado. E o coração sempre duro. Oh, meu Deus. E não se arrepende. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Amém, irmão? Então a pessoa sempre tem uma justificativa. Quem é que lembra também da passagem do Adão e da Eva? Todos nós sabemos dessa passagem, irmãos. Lá no início lá da criação, Deus colocou Adão e Eva lá naquele jardim. Mas Ele deu uma ordem. Vocês podem comer de todo o fruto que aqui tiver, mas aquela árvore lá que está lá no meio, não toquem. Não comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí vem a serpente e fala ali, e induz a Eva a pecar. Não, mas vai ali, come aquele fruto ali. Não, mas o Senhor disse que não era para comer aquele fruto. Todos os frutos a gente pode comer, mas aqueles que não. Aí a serpente diz, não, mas ele está mentindo. Sabe por que ele falou isso aí para vocês? Porque se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento. E Ele não quer que vocês tenham esse conhecimento. Aí ela peca, ela come aquele fruto que era proibido, dá para o marido. No outro dia o Senhor está ali, passeando no jardim, procura Adão e Eva. Onde eles estão? Adão, Eva, onde estão vocês? Ah, Senhor, nós vimos que tu vinha vindo e a gente se escondeu, porque nós estamos nus. É? E quem te fez saber que vocês estão nus? Porventura vocês comeram daquele fruto ali proibido? Que eu falei que não era para comerem? Aí vem a justificativa, irmãos. Como eu falei aqui, um atribuindo a culpa para o outro. Ah, Senhor,
mas foi aquela serpente que me induziu. Foi ela que fez eu comer. Aí Adão diz: não, mas eu comi, viu a mulher que tu me deu? Um atribuindo a culpa para o outro, mas nenhum teve arrependimento de coração. E essa palavra aqui de João aqui diz isso: se confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos de todo o coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler uma passagem para vocês aqui, não precisa vocês procurarem. Isaías, capítulo 5, 7 diz: deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Aleluia. Deus está Amém, falando. Jesus. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Glória. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Em Provérbios, irmãos, deixa eu ver aqui, 28, o 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, nunca prosperará, nunca será feliz. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Glória Glória a Deus. Irmãos, lembram do profeta Jonas? Cada um sabe essa passagem também. Amém, Jesus. Amém? Profeta Jonas, Deus incumbiu ele de uma missão, de ir até a cidade de Nínive, uma cidade pecaminosa onde habitava homens cruéis, pecadores, homens sanguinários, assassinos. Vai lá e prega para aquela gente lá. Mas Jonas, conhecendo como que era aquele povo de lá, ficou com medo. E aí pega o navio e vai para outro lugar. Aí a gente sabe tudo o que aconteceu com Jonas, que ele foi engolido por um grande peixe. Aí lá dentro do peixe ele raciocina e ele pede perdão a Deus. E ele volta e Deus faz ele voltar lá. Deus faz ele voltar lá, naquela cidade lá, mas Deus não disse para ele: vai lá e prega a condenação de todos. Que estão todos condenados lá, que todos vão morrer. Ele disse: vai lá e prega o juízo para aquela cidade. E Jonas foi e pregou para aquele povo. E nós sabemos que foi uma pregação bem curtinha. Ele dizia: em 40 dias Deus vai trazer o juízo sobre essa cidade. Ele não disse: em 40 dias Deus vai condenar todos vocês. Se lá bem no fundo do coração do Jonas era isso que Jonas queria. Aquela palavra ali bem curtinha ali. Olha só o quanto Deus é bom e misericordioso. Porque Ele ainda deu um tempo, 40 dias, para aquele povo refletir e se voltar para Deus, para que aquele povo fosse salvo. E olha só, irmãos, aquele povo todo pecaminoso, assassinos, cruéis, eles ouviram aquela pequena pregação e se arrependeram de todo o coração. Olha só, é isso, a pregação é sobre isso. É sobre se arrepender de todo o coração e se voltar para o Senhor.
Então diz que o rei ali se arrependeu e fez um decreto para que todo homem, criança, até os animais jejuassem, se vestissem de saco ali e se arrependessem. E eles se arrependeram. E ali diz que mais de 120 mil homens, almas foram salvas, porque o Senhor teve misericórdia e voltou atrás. E ali diz que Jonas ficou todo ressentido com o Senhor, porque o Jonas queria era que aquele povo fosse destruído. Tanto é que ele saiu, diz que ele foi lá para o alto de uma colina para observar o que Deus ia fazer com aquele povo. A misericórdia, porque Deus viu um coração quebrantado daquele povo, um coração que se arrependeu, se voltou para o Senhor e Deus perdoou a todos. É o que foi falado aqui, Deus não condena, mas a alegria do Senhor, a vontade do Senhor é que todo mundo alcance a salvação. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra foi dada. E a palavra é dada todos os dias. Por uma simples pecadora aqui como eu, pelos pregadores, obreiros, pelos pastores, a palavra é dada. Glória a Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio. Sim. Cabe a nós decidir, que Deus não força ninguém. Se a gente quer esse caminho, se a gente quer aceitar, ou se a gente não quer. Essa semana eu compartilhei com o pastor Xavier um vídeo horrendo da gente ouvir, que dói nosso coração de ouvir, como ainda nesse tempo que está se encurtando, que está próxima, o Senhor já deu os sinais de tudo que irá acontecer e tudo está acontecendo, irmão. Ainda hoje pela manhã eu estava vendo ali uma notícia de uma mãe que matou a filhinha a facada, a filhinha de 2 anos. Todos os dias nós vemos isso. Pais matando os próprios filhos, mães matando. Porque Jesus anunciou que o amor de muitos ia esfriar. Isso está acontecendo aí diante dos nossos olhos. E esse vídeo que eu compartilhei com o pastor, esse homem ali cheio de empáfia, cheio de orgulho no coração, dizendo: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Olha só a que pontos chega o coração do homem para desejar uma coisa dessa, irmãos. Não querer viver, habitar, morar com o Senhor lá na glória, receber a salvação e dizer uma coisa dessa assim em rede social. Eu quero ir para o inferno, rindo. E quando eu chegar lá, vai ter uma ala lá para mim, me esperando lá, sambando. Até o Zeca Pagodinho vai estar lá. Porque esse cantor Zeca Pagodinho também falou em rede social: eu não quero ir para o céu. O céu é muito monótono, não tem nada para fazer lá. O inferno é mais divertido. Olha só, irmãos, a que ponto chegou o ser humano de não querer aceitar o Senhor e assim querer uma coisa dessa. Mas quando o juízo vier sobre toda a terra, o que será que eles vão dizer? Será que eles vão querer mudar de ideia? Então, como eu falei, irmãos, a palavra é dada a todos que querem ouvir, é anunciada para que ninguém peque, para que todos tenham conhecimento do bem e do mal. Aleluia, Jesus. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Por enquanto, ele é nosso advogado. Aleluia, Jesus. E ele intercederá por nós diante do Pai.
mas nós temos que nos arrependermos e abandonar o pecado. Oh, Senhor Deus. Que não adianta dizer, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. O Senhor é misericordioso, é só a gente pedir perdão e Ele perdoa. Aí no outro dia vai para lá e faz pecados horríveis. Aí volta para a igreja, louva, canta, se emociona, como eu falei. Glória. Aí volta para o pecado de novo. Senhor, me perdoa. E assim sucessivamente. Oh, Jesus. Pecando, 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 sem parar. Aí essas pessoas, irmãos, que falam isso, mas eu quero ir para o inferno, não sei o quê. Quando essas pessoas forem condenadas, aí o justo pode dizer, mas ele já foi predestinado. Ele foi predestinado já para o fogo eterno. Mas não era predestinado por Deus. Foi escolha dele. Foi ele que quis. Alguém já falou da palavra. Eu não acredito que por mais ímpio e pecador que uma pessoa seja, nunca ouviu falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Não acredito Glória a nisso. Deus. Não tem, não existe. Então, se escolheu aquele caminho ali, é como diz a palavra, não adianta, é querer jogar pérolas aos porcos. Então, como eu estava falando, irmãos, para a gente terminar, nós temos um advogado que não nos cobra dinheiro, como o pastor falou hoje aqui. Ele não quer o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro. Ele quer um coração quebrantado, que se humilhe diante dele, que confesse os seus pecados e que abandone. Se nós temos esse advogado de graça, irmãos, nós não precisamos vender a nossa casa, nosso carro, nossa propriedade, nem fazer empréstimo no banco para pagar esse advogado. Ele só quer que a gente se quebrante, ele só quer que a gente confesse os seus pecados, se humilhe diante dele, se arrependa. Que para ter o perdão e a salvação tem que ter arrependimento. E esse advogado justo, fiel, que é Jesus Cristo, não cobra honorário, que nem os advogados daqui. Eu cobro tanto para justificar a tua causa. Ele não faz isso. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Por enquanto ele é nosso advogado, Glória a Deus. mas um dia ele vai vir com todo o rigor e juízo para julgar a toda a humanidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Amém. Essa é a mensagem que a gente guardar no nosso coração. Amém? Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Graças a Que Deus. nós possamos sair daqui fortalecidos e renovados através desta mensagem. Amém? Amém. Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra, irmãos. Essa é uma palavra verdadeira, amém? Entregue o coração dos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar.